Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto de Brasília, aqui do Olho do Furacão, hoje dia 15 de julho de 2022. Faltam poucos dias para as eleições acontecerem e a gente se livrar dessa cambada de criminoso, dessa cambada de estúpido arrogante que tomou conta aqui de Brasília. Vai entrando, esmagando no like, esse é o canal do povão que fala a verdade, doa em quem doer. Vai chamando vizinho, vizinha, menino, menina, curumim, periquito, papagaio, cuiantã, todo mundo para assistir o Critica Brasil. Ninguém larga a mão de ninguém. E é necessário que a gente veja aqui as notícias como elas são. Senhoras e senhores, moças e rapazes, quero agradecer todo mundo que já está ao vivo junto com a gente aí no Critica Brasil. Vão chamando umas pessoas para estar junto com a gente, compartilhando o vídeo. Se você cair para você aqui a transmissão, você sai rapidamente, entra de novo que nós já estamos ao vivo. Lembrando que dia de sexta-feira a nossa live é sempre às 15h30. Este horário aqui que está acontecendo a live de agora. Toda sexta-feira, 15h30, tá certo? E os outros dias às 21h30. Vai arrebentando a boca do sapato. Vamos às notícias, minha gente. Eu vou colocar aqui para vocês essa notícia aqui, para vocês verificarem como é que está a situação do nosso Brasilzão. Quando a gente fala de violência, de coisas assim espantosas que estão acontecendo, a gente precisa realmente colocar ali o dedo na ferida. Olha essa situação aqui, minha gente. Chacina. Policial bolsonarista mata mãe, irmão, esposa e 3 filhos a tiros no Paraná. Mais uma tragédia com mãos bolsonaristas. Minha gente, que horrível. Esse aí era o policial Fabiano Garcia, que matou a família no interior do Paraná. Apoiador de Jair Bolsonaro, o policial militar Fabiano Júnior Garcia, matou 8 pessoas a tiros na cidade do Céu Azul e Toledo, no interior do Paraná, na madrugada desta sexta-feira. Entre as vítimas estão a esposa, identificada como Cassiele Moreira, 3 filhos de 12, 9 e 4 anos de idade. As crianças que ele matou. A mãe e o irmão do policial, que matou outras 2 pessoas que não tinham relação de parentesco. Garcia era lotado no 19º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Toledo, e iniciou a chacina após deixar o plantão na noite desta quinta-feira. Olha, depois de deixar o batalhão, ele se dirigiu até uma chácara na cidade do Céu Azul, a cerca de 60 quilômetros, onde 2 filhos de 4 e 9 anos passavam férias. Ele assassinou os 2 a tiros e voltou para a cidade de Toledo, onde matou a filha mais velha, de 12 anos, do seu primeiro casamento. Junto com a filha, o policial bolsonarista assassinou a mãe e o irmão. No trajeto até a casa onde mora, Garcia matou outras 2 pessoas na rua. Quando chegou na residência, assassinou a esposa e se matou em seguida. Em nota, a Polícia Militar do Paraná informou que o agente não tinha histórico de problemas psicológicos e trabalhava como motorista do coordenador do policiamento da unidade. Gente, que tragédia! Tragédia, assim, realmente absurda que a gente está vendo aí acontecer. Mais uma tragédia com mão bolsonarista. E eu fico assim perguntando até quando nós vamos ver essas atrocidades acontecerem. Até quando nós vamos ver tudo isto acontecendo? Porque é a barbaridade, é a sacramentação da violência no nosso Brasil. É uma coisa assim estranhíssima que a gente veja. A outra situação foi de um policial que surtou lá na Bahia, vocês lembram disso? Atirava para todo lado, gritando de Bolsonaro e tal, e a polícia teve que contê-lo. Então essa situação do bolsonarismo raiz, ela está se tornando uma espécie de doença. Eu até falo aqui em casa, quando alguém que quer me conhecer diz assim, ele foi contaminado. Quando eu digo ele foi contaminado pelo vírus do Bolsonaro, porque o vírus do bolsonarismo leva primeiramente o ódio. Como é que um pai de família teve coragem de matar a mãe, uma senhorinha inocente, teve coragem de matar a esposa, porque
porque a esposa, ele não resistiu, ao que tudo indica, ao fim do relacionamento, e aí mata a família toda por conta disso. Era aparentemente uma pessoa normal. Mas o que não tinha de normal nele? Sabe o que não tinha de normal nele? Bolsonarismo. Sinceramente, minha gente, eu quero chamar a atenção de vocês, não é aqui aproveitando desta situação. É porque a coisa assim tá demais. E se a gente não percebe qual o nosso problema, ainda vamos ter muito derramamento de sangue daqui para frente. Porque o bolsonarismo, infelizmente, ele incutiu na cabeça das pessoas, principalmente essas ligadas à arma de fogo, essas pessoas dadas à questão da violência, ou que tem um ímpeto mais aguerrido de colocar para fora todo o seu ódio. E não aguenta certas coisas. Você pode ver hoje o vídeo do Vitor Fernandes aqui falando que nem todo bolsonarista é fascista, mas procure um fascista que não seja bolsonarista. Todo homem, normalmente, que bate nem todo bolsonarista bate na mulher, mas, cara, quase todo homem que bate na mulher é bolsonarista. Então, essa situação, ela está levando por um lado psicótico. O povo brasileiro foi arrastado para este mundo sombrio, para o lado das trevas, e não percebe. Até mesmo a igreja evangélica, que eu achei que um dia poderia reconhecer o Satanás primeiro do que outros descrentes, é que abraça o Satanás como se fosse uma coisa do sagrado. Aí eu volto os olhares para a Bíblia, que diz o seguinte: um dia esse povo realmente vai saber a diferença entre o bem e o mal. Vai saber a diferença entre o que é santo e o que é profano. Só que neste momento o que eles estão fazendo é trazendo o Bolsonaro, porque a campanha do Bolsonaro é esta agora. É quartel, é motociata, é igreja. Veja, igreja, que é lugar para a gente entrar no lado espiritual. A igreja foi estabelecida para que nós nos sintamos unidos uns aos outros. E não que alguém representante do ódio, um representante da desunião, fique dentro do altar. É o Satanás sambando no altar de Jesus. É inacreditável o que isso está acontecendo. Veja, ele matou a mãe, foi para outra cidade para matar, foi para o município próximo dele morava, para matar os 2 filhos. E mata outro filho. O que os filhos tinham a ver com o problema dele, minha gente? Como é que um cidadão é capaz de matar uma criança de 4 anos, próprio filho? E vários. Aliás, houve um outro caso, vocês lembram daquele homem que jogou a namorada do alto do prédio, lá em Guarapuava, outro bolsonarista? Vocês lembram disso? Desse caso? Lembram de outros casos que aconteceu? Lembram também da Polícia Rodoviária Federal, que colocou spray de pimenta para matar, sufocado numa câmara de gás, aquele Givanildo de Jesus dos Santos? Vocês lembram disso? Então, se a gente não ligar essas coisas, nós vamos estar sendo infantis. Porque não é possível que as pessoas não liguem essas atrocidades. Porque todas elas tinham em comum. O que todas elas tinham em comum? Além da raiva e do ódio, todas eram bolsonaristas. Minha gente, isso não é brincadeira. Isso não é mais brincadeira. Isso não é mais questão política. É uma questão de cunho social muito séria. É uma questão psicológica. É uma questão que vai além do que a gente imagina. Porque quando eu lembro do documentário na Netflix, o dilema das redes, e também privacidade hackeada, esses dois documentários, eles mostram como é que começou o ódio. O ódio implantado no mundo começa com as redes sociais. Com as redes sociais que descobrem que podem indicar a cada empresa o que certas pessoas querem e o que podem comprar. Começa com a Cambridge Analytica. Começa com Steve Bannon nos Estados Unidos. Ele coordenando as redes sociais e fez uma ruptura lá na Índia. Fez vitória de alguns grupos políticos na Índia. Fez a vitória do Brexit na Inglaterra. Fez a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. E colocou ódio dentro das pessoas. E com o mesmo sistema, ele colocou isso aqui no Brasil. Implantando
sobre nós uma nuvem de ódio, uma nuvem de desespero, uma nuvem de briga, capazes de tirar a vida. Não é o caso deste homem, porque o caso dele, o que liga ele aos outros crimes, aos outros, é que ele era bolsonarista também. Mas este caso aí, do petista morto dentro do aniversário, é logicamente um crime de ódio. Não há outra indicação. Primeiro, eles não se conheciam. Segundo, não se conheciam, não tinham rixa, não tinham briga anteriormente, ninguém o conhecia. Ele foi para lá movido pelo quê? Senão pelo ódio do que o outro estava fazendo, que era homenagear o presidente Lula. Homenagear um partido que ele odeia, homenagear alguém que ele detesta. Isso é crime de ódio, sim, e é situação política, sim. Não temos que fugir. Quero agradecer a Diane Lopes, que diz tempos sombrios demais, que nossa estrela volte a brilhar logo. Tempos sombrios, sombrios até dentro de igreja. Imagine, se a igreja que eu imaginava que estava salvaguardada, que tinha uma blindagem contra essa maldade, é a primeira que abriu as portas para o Satanás entrar, tu imagine outros que não têm a tal da espiritualidade, que não cantam hinos para Jesus, que não se comovem com certas experiências. Imagine, então, o Brasil, assim como os Estados Unidos e os outros países que foram levados por essa onda da rede social, onda do ódio, nem sabem por que se tornaram assim. O Bolsonaro nem existia na vida delas. O Bolsonaro veio existir na vida delas há uns 5 anos atrás. Como que elas puderam, que elas podem pensar que elas estão normais se esse cara não existia na vida delas? Como é que alguém pode gritar mito e sair atirando e querer matar os outros? Será que a pessoa não se observa que há 5 anos ela não era desse jeito? Que há 5 anos ela estava normal? Que há 5 anos ninguém brigava por causa disso? Tinha o Zaécio, tinha o lulista, tinha quem torcia para Dilma, tinha quem torcia para o José Serra, o Alckmin, mas nunca víamos isso. Então é um caso específico de ódio implantado nas pessoas. Um ódio que as pessoas, às vezes, infelizmente, tem muito bolsonarista que acha que é super inteligente, que jamais ficaria nessa influência, mas está. Eu peço a você que é Bolsonaro, mas a você que ainda não chegou nessa loucura, porque eu acredito que nem todo bolsonarista é pilantra, mas todo pilantra é bolsonarista. Então você que ainda não está nesse estado psicótico, nesse estado de loucura, capaz de cometer atrocidades pelo nome do teu mito, que agora é considerado um deus, porque se eu mato em nome de alguém, se eu faço atrocidades em nome de alguém, eu considero ele acima do bem e do mal. Então, repare, se você ainda não chegou a esse limite, preste bem atenção. Quem você era há 5 anos? Como estava a sua vida há 5 anos? Por que quando você começa a conhecer o Bolsonaro, você começa a ficar desse jeito? Começa a ter inimizades, deixa os amigos que você tinha, briga com pai e mãe por causa do Bolsonaro. Então reveja isso na sua vida. Isso não é normal. É normal que eu torça por um partido e tal, mas não é normal que eu faça atrocidades e loucuras e acredite que aquela pessoa é acima do bem e do mal e grite por ele, cante por ele. Isso é fanatismo. Vocês já viram? Eu aqui ficando, ai Lula, ai meu Deus, eu torço pelo Lula. Falo pelo presidente que foi, pelas coisas que fez, mas o que o Bolsonaro tinha feito antes pelo Brasil? Qual é o histórico do Jair Bolsonaro para que você fique cego, surdo e louco por causa de um delinquente desse? Me diga, qual é? Qual o teu problema? Ou você tinha algumas ideias dentro do coração e da sua mente, você era raivoso, você tinha algum ódio, algum preconceito, e de repente, com o Bolsonaro falando aquelas loucuras, você se sentiu representado. Seja sincero. Então, essa situação tem que parar. Temos que coibir rapidamente o bolsonarismo, porque virou uma doença de gente doida. Hoje em dia nós estamos assim. Se a gente vê alguém, alguma coisa, ixi, é bolsonarista. Eu lembro que eu estive em Santarém, não sei se foi esse ano, não, foi em janeiro. Eu estive em Santarém, nas minhas férias, e eu lembro que eu fui num shopping. E nesse shopping, na área de alimentação, ali tinha uma mocinha com álcool, com gel, com alguns folhetos, dizendo para as pessoas que tinham que, naquele lugar tinha que passar o álcool e ter máscara, mas sobretudo tinha que ter
cartão de vacina, para comprovar que foi vacinado. E a gente tirou o cartão de vacina, apresentamos. Mas antes disso eu tinha ouvido alguns gritos e tal, me aproximei, eu não sabia o que era, e eu perguntei para a moça o que era. E ela disse assim, tá vendo aquele homem sentado lá do lado direito? Ela não quis nem olhar. Quando eu olhei, eu já vi que era bolsonarista, porque já tem um típico. O bolsonarista já tem físico, né? Fazer que nem o Leandro Carnal, é um physique de rôle, ou seja, aquela pessoa que você bate o olho e diz, putz, é escroto demais para não ser bolsonarista. E ela disse, pois é, ele fez o maior escândalo aqui comigo, quase me bate, porque eu estava exigindo o cartão de vacina dele. Eu digo, custava uma conversa, mas não. Esse tipo de gente que a gente assim já fica, sabe, olhando com os olhares diferentes. E eu temo que a igreja evangélica seja arrastada para esse tipo de coisa. É, assim, decepcionante. Aliás, muitas igrejas evangélicas, mas nem todas, graças a Deus. Graças a Deus a minha não faz esse tipo de coisa, não leva bolsonarismo para dentro, não leva política para dentro. Até porque se levasse, eu seria o primeiro a vir aqui a denunciar como a igreja, a Assembleia de Deus está fazendo. O que a Assembleia de Deus está fazendo é uma covardia contra os membros da igreja. Porque são ali bombardeados com o bolsonarismo dia e noite por pastores, por dirigentes. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que um dia eu cantei, preguei lá dentro, é uma vergonha, não da igreja, mas dos dirigentes da igreja. Porque a igreja não tem culpa. Os culpados são os seus dirigentes, oportunistas e há muito tempo que se afastaram dos caminhos do Senhor, há muito tempo, não tem mais nada a ver. Quero agradecer a todo mundo que está ao vivo junto comigo no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer. Estávamos falando aqui, você que chegou agora, do policial que cometeu uma chacina na sua casa, e estávamos também fazendo a ligação entre essas outras coisas, essa chacina que o policial bolsonarista matou mãe, irmão, esposa, 3 filhos, a tiros no Paraná, ainda matou outras 2 pessoas na rua da sua casa. É algo assim absurdo que a gente está vivendo no nosso Brasil. E mais absurdo também ainda é a conclusão da polícia, que diz que o crime que chocou o Brasil, aquele bolsonarista que entrou na festa de Gaiato, invadiu a festa de 50 anos do Marcelo Arruda, o assassinou. A polícia disse que não foi crime político. Olha, é escandaloso demais. Eu vou colocar aqui a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ela fez um vídeo no qual expôs aí a sua insatisfação sobre essa situação, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui, porque não é possível que a gente assim seja tão bobo a ponto de aceitar essas coisas. Vamos ver aqui a Gleisi falando. É grande a nossa indignação com as conclusões assodadas do inquérito da Polícia Civil do Paraná sobre o assassinato do companheiro Marcelo Arruda. As provas que a própria polícia recolheu mostram que o assassino foi até a festa de Marcelo de caso pensado, para agredir e ofender exclusivamente por motivação política. E mesmo assim, a delegada do caso quer concluir que a motivação foi pessoal, exatamente a versão que Bolsonaro e seu vice Mourão querem impor, contra a verdade dos fatos. É importante lembrar que a delegada negou o acesso dos advogados da família de Marcelo à investigação, uma obrigação da autoridade e um direito da defesa, previstos na Constituição e nos tratados internacionais sobre direitos humanos que o Brasil assinou. A delegada se recusou a ouvir as testemunhas indicadas pela família, se recusou a fazer perícia necessária e requisitada no celular do agressor e a tomar outras providências para elucidar a motivação do crime. Ficou evidente que a Polícia Civil do Paraná não quer reconhecer que foi cometido um crime de ódio, com evidente motivação política, que tem de ser investigada na alçada da Justiça Federal, como requisitamos a Procuradoria-Geral da República na última terça-feira. A Polícia Civil do Paraná também, até hoje, não enxergou e nem deu um desfecho à investigação do atentado político contra a caravana do presidente Lula em março de 2018. A conclusão, assodada e contraditória aos fatos do assassinato de Marcelo, significa, na realidade, mais um incentivo aos crimes de ódio e à violência política
comandadas por Bolsonaro no Brasil. Nós queremos justiça, queremos eleições limpas, sem violência. O Brasil precisa de paz. Olha, certíssima a presidente do PT, Gleice Hoffmann, que, quando ela fala sodada, ela está dizendo que esse inquérito foi muito, assim, célere. Mas não é aquela coisa eficiente, não. É celeridade para acabar com comentário. É a rapidez, sabe, sacana. É aquela rapidez de uma investigação fajuta que a gente vê na cara dura que a polícia está protegendo a imagem do seu Jair Bolsonaro e está mais preocupada em quem deu chute no assassino do que na morte que o assassino provocou. É muita sacanagem. Dizer que não é crime de ódio, dizer que não é motivação política, é qual a motivação então? Se eles não se conheciam. Qual a motivação que fez esse pilantra sair do que estava fazendo, se é fazia alguma coisa na vida, diz que era policial penal, já é um vagabundo. Aí o vagabundo viu na câmera, porque a reportagem diz que alguém que sabia que tinha imagens do circuito interno do local, mostrou para ele, ou ele deveria ter, ele viu a temática, foi para perrear no lugar, foi para sacanear, ele não foi para outra coisa, ele não foi para festejar. Primeiro que ele não era convidado. Ninguém entra na festa de ninguém, ainda mais para fazer bagunça, ainda mais para xingar as pessoas. É um desequilibrado, é o desequilíbrio dessa turma. E aí ele vai para lá para quê? Movido ao quê? Movido ao ódio do Lula, movido ao ódio dos petistas, foi movido ao amor, ao fanatismo, à loucura, à insanidade pelo Jair Bolsonaro. E aí chegando lá, grita, toca hino do Bolsonaro, ameaça as pessoas, xinga e é expulso do lugar porque deveria ser expulso. Porque qualquer uma pessoa, em sã consciência, expulsaria um pilantra desse, de lá da festa. Que foi fazer o quê? Arruaça. Aliás, hoje, na motociata do Bolsonaro, uma mulher gritou lá, Bolsonaro é corrupto, né? E aí tiraram ela, lá da motociata. Por que não deixaram ela lá? Não queriam que fizesse isso com o assassino? Né? Achando, não tá normal, por que não deixaram ela lá? Quem que ia deixar uma pessoa bagunçar, interromper e aperrear sua festa de aniversário? Ninguém. Qualquer um ia colocar a pilantra pra fora. Aliás, e foram muito bons com ele, porque se fossem outros, tinham feito outra coisa, porque bolsonarista não é daquele jeitinho que a gente é bonzinho, não, coisa nenhuma. Ele foi para bagunçar, ele foi para ferir, ele foi para destilar o seu ódio, e quando viu, ainda voltou. Agora, a polícia quer concluir esse caso com o depoimento da esposa do assassino. Tu tá de brincadeira comigo? Hein? Tá de brincadeira comigo? Essa delegada aí, estranhíssima, estranhíssima. Vamos lá, eu gostaria de ler aqui para vocês. O policial penal, olha aqui, olha isso. Eu vou ler e depois eu comento. O policial penal bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho teve acesso às imagens do circuito interno de segurança do Clube Social em Foz do Iguaçu, poucas horas antes de invadir o local e assassinar o guarda municipal Marcelo Arruda. Foi premeditado, de 50 anos, durante uma festa de aniversário. Apesar dos indícios de que o crime tenha sido motivado por razões políticas, a Polícia Civil do Paraná, bolsonarista, descartou essa possibilidade ao concluir o inquérito. Segundo a delegada Camila Seconello, chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, uma pessoa que estava em um churrasco acessou imagem do circuito interno de segurança do local em que a festa seria realizada. Guarânio, que também estava no evento, teria visto as imagens e perguntado onde a comemoração estava acontecendo. Ainda segundo a polícia, ele teria ingerido bebida alcoólica. E daí? E daí? Estava embriagado. Era briga como o Mourão. Mourão, cala a boca, Mourão. Só uma vergonha, Mourão. Isso é uma vergonha ter falado essa merda que você falou. Não tem como eu agir de outra maneira. Esse camarada, esse Mourão fala, não, isso não tem nada a ver. É o que acontece todo dia no Brasil, briguinha dali, briguinha daqui. Sabe, eu não vou te desqualificar, Mourão, porque eu não preciso. A tua boca te desqualifica. Ao sair do churrasco, o bolsonarista foi ao local do crime acompanhado da mulher e uma criança. Ao passar em frente ao clube, ele teria começado a gritar palavras de ordem em favor de Jair Bolsonaro e a xingar. Na verdade, ele entrou lá.
Ele entrou lá, o carro parou bem em frente aonde era que estava acontecendo o aniversário. A gente sabe disso, todo mundo viu o que aconteceu. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar 3 pessoas que foram filmadas reagindo com pontapés aos tiros disparados pelo policial penal bolsonarista. Deveriam investigar por que eles não levaram flores. Por que eles não deram beijinhos nele na hora que ele estava caído lá, o assassino que invadiu a festa? Porque deveriam investigar. Por que eles, os convidados lá, não deram beijinhos nele? Ou deram saudações? Por que não brindaram ele? Porque... Tá de sacanagem comigo? A Arruda comemorava seu aniversário, como todo mundo sabe. O advogado da família de Marcelo Arruda, Ian Vargas, falou com o blog da jornalista Andréa Sadi, do portal G1, sobre as conclusões do inquérito que investigou a morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu no último domingo. A defesa e a família repudia o indiciamento do policial penal Jorge José da Guaranho, que baleou e matou Marcelo, por crime que não seja político. A defesa entende que houve a motivação política, crime de ódio. Até os familiares do acusado relataram que ele chegou gritando contra Lula a favor de Bolsonaro. A defesa diz que o Ministério Público vai ter autonomia para inserir motivação política que considera notória. A defesa vai reafirmar que foi motivação política e que vamos levantar quem é a pessoa que informou Guaranhos sobre a festa temática do PT. Aliás, é preciso que a polícia investigue o celular deste picareta. Tem que fazer uma varredura no celular, quem mostrou para ele, quem eram os contatos dele, se ele andava perseguindo festa de petista, se ele andava... A polícia diz que ele tinha uma mania de fazer sondagens, né? É um perseguidor, é um stalker bolsonarista. Tem que ver o que ele fazia, quem eram os seus contatos. Vai que chega lá no gabinete do ódio e que mostre que ele estava ali sobre essa influência do gabinete do ódio bolsonarista. Tem que investigar isso tudo aqui. Continuo. Embora a investigação tenha concluído que o atirador foi ao local por motivação política para provocar os participantes da festa, veja, a própria polícia diz, houve motivação política, mas não foi crime político. A polícia disse que não havia prova suficiente para constatar que houve crime de ódio. Em entrevista coletiva concedida hoje de manhã em Foz do Iguaçu, a delegada, Camila, chefe da divisão de homicídios, citou o depoimento da esposa. Olha isso, para dar conclusão, a delegada ouve a esposa do assassino, que gosta do assassino, que convive com o assassino, que tem, ele não era assassino antes, pelo menos é o que eu saiba, e tem um filhinho dele. Vocês acham que ela vai falar mal dele? Vocês acham que ela, sendo esposa, vai querer que seu esposo se dê mal? Ela vai falar isso. E além do mais, a palavra dela, da esposa, não pode ser mais importante, melhor ou mais verdadeira do que a palavra de todos aqueles que estavam na festa e do que os vídeos estão mostrando para nós, santa pessoa. Que não é possível. Agora, segundo a esposa dele, ele era do bem, ele foi lá somente para dar uma implicânciazinha, ele não queria matar ninguém, tadinho. Mas é incrível como a delegada fala. Ele não foi para matar ninguém. Ô delegada, tu é delegada ou tu é advogada dele? Tu tá de brincadeira? Pede para afastar essa delegada? Que coisa mais ridícula! O Grupo Prerrogativas divulgou nesta sexta-feira, 15, uma nota de repúdio à conclusão da Polícia Civil do Paraná de que o assassinato do militante petista Marcelo Arruda por um bolsonarista armado em Foz do Iguaçu tratou-se de um crime sem motivação política. O Grupo Prerrogativa vai entrar também com ação para pedir essa investigação ali independente. A presidente nacional do PT, como eu mostrei, falou, em um vídeo sobre esse assassinato. Olha, gente, quem não viu a presidente Gleice Hoffmann falando, eu coloquei um vídeo no início do programa hoje, mostrando pra gente do que se trata. A gente mostrou hoje também que uma mulher foi afastada do presidente Jair Bolsonaro durante motociata realizada na manhã de hoje com apoiadores em Foz do Juiz de Fora, Um vídeo mostra que a manifestante, que pediu para ter o nome revelado, para não ter um nome revelado, chama o mandatário de corrupto, enquanto é contida por homens no local.
O UOL, ela afirmou que sua manifestação foi pacífica e que repudia atos de violência política. Pois é, deveriam ter colocado ela lá dentro, dado flores para ela. O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta sexta-feira que 156 milhões e 400 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro, número recorde na história eleitoral do país. São 9 milhões e 100 mil de eleitores a mais que em 2018. Contribuíram para esse aumento jovens de 16 a 17 anos e pessoas com mais de 70. A quantidade de eleitores dessa faixa etária que não são obrigados a votar aumentou em relação à eleição de 2018. Após uma intensa campanha do TSE que envolveu influenciadores digitais, artistas e políticos, o eleitorado de jovens aumentou 51%. Houve ainda um aumento significativo nos eleitores com mais de 70 anos. Agora são 14,8 milhões, o que representa 2,8 milhões a mais que no último pleito. A maior parte do eleitorado é formado por mulheres. São 82 milhões de mulheres e 300 mil que estão aptas a votar. O homem são 74 milhões. As mulheres representam 52,65% do eleitorado, os homens 47,33%. O presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, afirmou que os dados mostram o engajamento brasileiro nas eleições aqui no Brasil. Eu espero que essa grandiosidade da população brasileira acorde para o óbvio e queira realmente dar um basta e um cala-boca neste absurdo e neste homem que desde que entrou no Brasil só trouxe confusão. Esse homem chamado Jair Bolsonaro, como presidente da República, é uma lástima. Só trouxe confusão ao nosso país. Só confusão, desunião, briga, xingamento, sem solução de nada e ainda, agora nesses meses, acha que pode comprar o voto com R$200 a mais para as pessoas. Tu tá de brincadeira comigo. Não é possível que as pessoas ainda acreditem numa coisa dessa. Tá muito difícil. Eu quero agradecer as pessoas que estão mandando mensagem aqui para o Critica Brasil, hoje, na sexta-feira. Cadê meu celular aqui? E se você pode ajudar o Critica Brasil, ajude pelo 61 98304 6113. Agora o Bolsonaro está na campanha direto dentro de igreja. Ou membro de igreja. Se você é membro de igreja, não aceite que a tua igreja fique envolvida em política. Leve candidato a prefeito, leve deputado, leve presidente para lá. Isso é um assinte, gente. Isso é um sacrilégio. Isso é bater na cara de Jesus. Isso é pregar Jesus na cruz de novo, pessoal. Não é possível que vocês aceitem uma coisa dessa. É inadmissível. Não. Vamos ler o que o pessoal está mandando aqui. Maria Célia Lacerda diz: Senhora, esposa do assassino, se seu marido fosse do bem, não teria invadido a festa de ninguém. Vitor Corintiano diz: Bozo na cadeia. Paulo Henrique Ferreira, bem-vindo ao Brasil do ódio político. Deus me livre. Então aí estão sacramentando essa situação. Que não é possível, minha gente. Quero agradecer a todo mundo pela participação, gente. Amanhã tem palestra aqui no Critica Brasil às 16h30. Então não esqueça, amanhã uma palestra muito impactante para todos vocês às 16h30. Beijo no coração de todos, que Deus te abençoe, acompanhe, coloque amor no teu coração. Coloque honestidade no teu coração. Não revide a provocações. Não discuta com bolsonarista. É perda de tempo e você pode perder até a sua vida. Não discuta com gente que já está assim, sabe, contaminada pelo ódio, contaminado por um homem que a única coisa que fez no Brasil foi desunir o Brasil e trouxe Satanás para dentro da igreja. Então te cuida da tua família e se afaste desse tipo de gente. Nem dê autorização para eles discutirem com você. Saia de perto. Critica Brasil, falando a verdade, doa em quem doer. Beijo no coração de todos. Compartilhe o vídeo. Tchau, pessoal.